nobres espectadores do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo de tag Odeio Ler Ressaca Literária. Era para eu ter sido indicado pelo pessoal do Estação Geek, mas eu demorei para dar resposta para eles lançaram o vídeo e acabaram não me indicando. Mas vou considerar que eles me indicaram, vou deixar o link do canal deles aqui na descrição. E também, obviamente, a indicação que foi feita pelo canal Eu Leio o Gibi, do meu camarada João. E vamos aqui então, galera, as perguntinhas dessa tag, que se inicia por quanto tempo você tem dedicado diariamente para a leitura. Normalmente eu deixo cerca de 2 horas dedicado às minhas leituras de quadrinhos. Eventualmente eu consigo ler pela manhã, às vezes eu consigo ler depois do meio-dia, mas principalmente as minhas leituras elas se dão no período noturno, né? Depois que as crianças vão dormir, eu pego o meu gibizinho ali das 10, 9h30 até as 11h30, por aí eu fico lendo os meus quadrinhos. A segunda pergunta é, qual foi o maior período de tempo que você passou de ressaca literária? Olha, eu não costumo ter muita ressaca literária, eu não sou aquele cara que, ai meu Deus, não posso ler o gibi e tal, mas eventualmente acontece. Mas normalmente não é porque eu não quero ler, eu sempre me esforço mesmo quando não estou muito afim, até para manter a rotatividade aqui de resenhas dentro do canal Central HQs, mas eu acredito que eu já fiquei uns 3 ou 4 dias assim, mas como eu disse, por questão de trabalho, de estar ocupado e não poder realmente parar para ler, tá cansado também e tal. Mas eu já fiquei alguns períodos mais longos por conta de viagens que eu acabei fazendo, né? Às vezes vai para um lugar que você não vai poder ficar levando gibi e tal, você tem outras coisas para fazer. Então eu realmente diria que o período de ressaca literária autoimposta talvez tenha sido de 2 dias. Aí tem outras coisas que acabam entrando dentro desse período, como o próprio trabalho, o cansaço, cuidar das crianças e viagens mais longas aí, onde eu não levo nenhum quadrinho porque tem outras coisas para fazer. A terceira pergunta é, como está sendo a sua média de avaliações atualmente? Bom, vocês sabem que eu uso o método do 0 a 10, né? Eu já fiz até um vídeo explicando, para quem tiver curiosidade, eu vou deixar aqui no card, né? Quais são os critérios para eu estabelecer a nota de um material que eu li. Então, acesse aqui para você, caso tenha dúvida, entender um pouquinho mais sobre isso. Mas eu diria que a média fica no 8, ou seja, materiais bons que eu indico para vocês, nada que seja espetacular, genial, e essa média se deve exatamente à busca por melhores leituras. Se eu sei que um quadrinho é ruim, ao contrário de antigamente, onde não tinham tantos lançamentos, os quadrinhos não custavam tão caro, eu acabava arriscando algumas publicações. Agora eu estou mais contido, né? Eu penso bastante antes, procuro informações sobre o material, ainda que eventualmente eu acabe insistindo em algumas publicações que eu já tinha sido avisado por inscritos, inclusive aqui do canal, que o material era ruim e tal, mas alguns, até por questão de colecionismo e tal, eu acabo arriscando, mas de forma geral, até por conta da busca de uma melhor leitura, né, aquele custo-benefício que eu sempre gosto de comentar com vocês, eu diria que as publicações ali, elas ficam numa nota 8, beleza? A quarta pergunta é, você se distrai fácil enquanto lê? Se sim, o que mais te distrai? Eu tento ler em locais reservados, ainda que eventualmente tenha algum barulho, até a TV ligada, um volume um pouco mais baixo, eu consigo ter a minha leitura, até em ambientes onde tem outras pessoas, eu consigo ler os materiais. Por exemplo, quando eu levo meu filho no judô, eu sempre levo um gibi para ler. Então o pessoal lá está conversando, eu leio de boa. Mas se for em casa, você vê como é uma coisa, sei lá, talvez psicológica. Se as crianças estiverem correndo, fazendo barulho, eu já não consigo me concentrar. Minha esposa conversando, alguma coisa, eu não tenho a mesma atenção, eu acabo me distraindo mais fácil. Então é exatamente por isso que eu prefiro fazer as minhas leituras no período noturno, né, quando já tem um maior silêncio, as crianças já foram dormir, algo mais tranquilo. Quinta pergunta, compartilhe 3 HQs que te deixaram de ressaca. Bom, meus amigos, aí nós temos alguns quadrinhos que são penosos de ler, né? E um bem recente que, nossa, quase me tirou do sério, foram os volumes finais da série Injustiça, Deuses Entre Nós, quando nós temos a Arlequina narrando, né, os fatos ocorridos lá no início, o ano 0, quando o Coringa estava planejando causar todo aquele atentado e ferrar com a vida do Superman. Meus amigos,
que leitura chata, travada. Eu realmente fiquei assim, nossa, não tô conseguindo ler essa publicação. O outro quadrinho, talvez seja uma surpresa para vocês, é o Monstro do Pântano do Alan Moore, mas só na sua reta final, quando ele entra numa espécie de viagem cósmica, lisérgica, praticamente tentando alcançar o Nirvana. Aquilo lá, olha, ainda que tenha todo o toque de genialidade do Alan Moore, você precisa ter um saco imenso para ler essa publicação. Você fica ali as páginas cheias de textos, de conceitos criados pelo Alan Moore, uma coisa que precisa de muita atenção para você absorver. Então você fica meio arrastado nessa leitura e depois que você termina, você fala, nossa senhora, ainda bem que eu terminei isso daqui. Então, Monstro do Pântano, a reta final ali do run do Alan Moore. Outra publicação até mais recente, que foi resenhado no canal Central HQs, trata da saga Metal da DC Comics, publicação que é escrita pelo Scott Snyder e desenhos do Greg Capullo. Caras, eu realmente penei para terminar os 5 volumes, tanto que a série terminou há um bom tempo e eu fui resenhar ela somente mais recentemente, quer dizer, era um material que eu lia cheio de textos, e uma coisa que poderia ser sem dúvida nenhuma mais concisa, né? Não precisavam de 5 volumes para contar a saga Metal, além dos 2 especiais que também foram lançados. Então era uma obra que poderia ser mais enxuta, né? Um material que talvez em 3 volumes pudesse dar conta de toda a série, mas tinha muita enrolação e eu realmente penei, entrei numa espécie de ressaca literária ao ler a série Metal aí da DC Comics. A sexta e última pergunta é: compartilhe 3 HQs que te tiraram da ressaca. Bom, essa vai ser um tanto óbvia, né? Ainda mais para quem me conhece. Tem Mortal Hulk de Al Ewing com Joey Bennett. Trata-se de uma fase nova com novos conceitos para o personagem, que foge de tudo o que já foi produzido relacionado ao personagem, ainda que tenha um grande respeito exatamente pela história, a mitologia já criada por outros roteiristas. E eu leio com muito prazer porque eu estou descobrindo algo novo, né, que ainda não foi contado sobre o Incrível Hulk, então eu acabo me divertindo, tendo também um novo olhar sobre o personagem, então realmente faz muito bem quando eu leio algum encadernado aí do Immortal Hulk. Outro quadrinho que me tira dessa ressaca literária é o One Punch Man, um mangá que é publicado aqui no Brasil pela editora Panini Comics, que brinca de forma muito inteligente com os diversos clichês, né, desses mangás de ação envolvendo uma espécie de super-heroísmo e tal. Realmente uma publicação muito inteligente, com uma arte arrebatadora, é um material leve, divertido, você se diverte com a postura do Saitama, que é o protagonista, ele derrota todos os adversários dele com apenas um golpe, então a vida dele é praticamente um marasmo, né? Porque quando aparece uma grande ameaça, tá todo mundo lá se ferrando para vencer o monstrengo, ele chega lá e puf, acabou. Então é um mangá muito bacana que me entretém bastante. Para finalizar, a última série que me tira dessas ressacas literárias são os encadernados do Demolidor. E para isso tem uma explicação. Dificilmente você vai ler algo ruim do Demolidor, então você, quando pega um encadernado, sabe que vai vir coisa boa. Seja com relação às publicações antigas do personagem, com o Frank Miller, Inocente, nós temos o próprio Brian Michael Bendis, Ed Brubaker, Kevin Smith, mais recentemente com o Mark Waid, o Charles Soule, que ainda que não seja tão bom quanto os outros, entregou um trabalho acima da média e agora vai iniciar com o Chip Zdarsky, que está sendo muito elogiado lá fora. Então é o tipo de publicação que eu sei que eu vou encontrar qualidade, uma história bem escrita, então é o tipo de material que eu realmente sei que eu vou acabar curtindo, então eu vou sair daquela vibe, nossa, porcaria de leitura, tá cansativo, nem nada do tipo. As histórias do Demolidor, dificilmente você vai encontrar algo ruim, uma exceção ou outra, como foi o caso, inclusive, eu acho que do Demolidor 21, né, que traz ali uma transição entre o final do arco do Charles Soule, né, o arco final dele, à frente do título Demolidor, para depois entrar com a nova publicação do Demolidor, que vai reiniciar do zero, com o run do Chip Zdarsky. Então, basicamente, essa tag se resume a essas respostas aí, galera.
Espero que vocês tenham curtido esse vídeo e coloque também aí, eu vou deixar na descrição as perguntas que foram feitas para vocês também responderem aí nos comentários. Um abraço para todos vocês e fui!